Antes de orarmos, respira fundo e silencia um pouco o coração. A vida corre rápido demais e nem sempre conseguimos ouvir a voz de Deus no meio do barulho. Mas agora, nesse momento, pare tudo e ouça. Você não está aqui por acaso. Existe uma razão para essa oração ter te alcançado. A palavra de Deus em 1 João 4,4 diz: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Essa frase é muito mais do que consolo. Ela é identidade, é autoridade, é chamado. Deus está dizendo que você não é definido pelo que fizeram com você, nem pelos erros que cometeu, muito menos pelos rótulos que o mundo tenta colar em você. Você pertence a Ele. Foi escolhido, adotado, marcado com o selo do Espírito Santo. Você não tropeçou na fé como quem cai por acidente. Você foi chamado pelo nome, amado antes mesmo de nascer. E dentro de você habita algo maior do que qualquer ameaça externa. Jesus, o Filho do Deus vivo, mora em você. E isso muda tudo. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Eu pertenço a Deus. Sim, o mundo pode ser escuro, pode ser cruel, confuso, cansativo. Há dias em que parece que tudo vai desabar de uma vez. É como estar no meio de uma tempestade. Ventos fortes soprando contra você, ondas gigantes tentando te derrubar. Os seus pensamentos giram como um redemoinho, seu coração aperta e tudo parece fugir do controle. A pressão, as más notícias, os medos e as batalhas que se acumulam, é difícil até respirar. Mas mesmo nesses dias, você não está sozinho. Deus não te observa de longe como um espectador indiferente. Ele está dentro de você. Ele te sustenta, te fortalece e te cerca com a sua presença. Jesus é maior, maior do que o medo que chega de madrugada e não te deixa dormir. Maior do que as mentiras que o inimigo tenta sussurrar na sua mente, dizendo que você não é suficiente, que não é digno, que está quebrado demais para ser usado. Ele é maior que a ansiedade, maior que a depressão, maior que as doenças, maior que as feridas emocionais, maior que a rejeição, a vergonha, a dor, as perdas, maior que as dívidas, as portas fechadas, os fracassos do passado. Nada se compara àquele que vive dentro de você. Se você crê nessa verdade, escreva Jesus é maior nos comentários. Jesus é maior que qualquer vício, maior que qualquer queda, maior que qualquer corrente que tenha prendido a sua família. Aquilo que tentou te enterrar, Ele já venceu na cruz. A dor que você esconde, os traumas que ninguém conhece, os pensamentos que você luta em silêncio, nada disso é grande demais para Ele. E aqui está uma verdade poderosa. Se você soubesse disso de verdade, lá no fundo do seu espírito, você viveria diferente. Você não se curvaria diante das tempestades. Você não viveria como quem está sempre à beira do colapso. Você não se calaria diante do medo, porque você lembraria: a vitória já habita em você. A presença de Deus não é uma ideia distante, ela é real. E quando você entende isso, algo muda. A sua postura muda, a sua fé se fortalece. A sua oração deixa de ser um pedido desesperado e se torna uma declaração de guerra espiritual. A sua adoração deixa de ser só um consolo e vira uma arma contra o desânimo. Você começa a orar como alguém que sabe que o céu está ouvindo. Você louva como quem sabe que as correntes estão prestes a se quebrar. Se essa palavra te despertou, escreva: a vitória já está em mim.
Quando o mundo gritar derrota, que sua alma responda com fé: maior é o que está em mim do que está no mundo. Isso não é apenas um versículo bonito, é uma arma, é escudo, é âncora. Fé verdadeira não é ausência de luta. Jesus nunca prometeu uma vida sem problemas. Ao contrário, ele disse claramente: no mundo tereis aflições. Mas logo em seguida ele completa: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso muda tudo. Você não é um derrotado tentando alcançar a vitória. Você é um vencedor que caminha sustentado por aquele que já venceu. As montanhas que você encara hoje talvez não sejam de terra e pedra. Talvez sejam de tristeza, vergonha, culpa, medo, solidão, dívidas, enfermidades ou traumas. Elas se impõem diante de você como se quisessem te convencer de que nunca sairão do lugar. Mas você tem uma palavra, você tem autoridade. Jesus disse que se você tiver fé e não duvidar, poderá dizer à montanha: move-te, e ela se moverá. O impossível não é barreira para quem crê no Deus do impossível. Se essa palavra fortaleceu seu espírito, declare nos comentários: minha fé move montanhas. Algumas montanhas não gritam, elas sussurram, todos os dias, de forma cruel e persistente, dizendo: nada vai mudar. São vozes silenciosas que te acompanham no caminho para o trabalho, que te pegam no banho, que surgem quando você tenta descansar. Elas dizem: você está preso, você é um erro, você nunca vai conseguir sair disso. Outras vezes, essas montanhas vêm com força, aos gritos. É a pressão das contas vencendo o salário, relacionamentos partidos, doenças inesperadas, crises que parecem não ter fim. Mas nada disso define o seu futuro. Deus define, e Ele diz que você é mais do que vencedor. Fé não é esperança cega. Fé é confiança em quem vê o que você não vê. É declarar: eu não sei como, mas eu sei quem. E por causa desse quem, você não vai ser esmagado. Você pode até se curvar, mas não vai quebrar. Pode chorar, mas não vai desistir. Pode cambalear, mas vai continuar de pé. Porque Cristo em você é sua força. Ele é a rocha que te sustenta. Ele é o fôlego que te mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor tenta te derrubar. Se essa verdade tocou seu coração, escreva: eu confio em Deus, aqui nos comentários. Eu sei, tem dias que parece que você não vai aguentar, que mais uma má notícia vai te esmagar de vez, que o inimigo está jogando seta após seta, tentando minar sua paz, destruir seus pensamentos, causar confusão dentro da sua casa e guerra dentro do seu coração. Às vezes a batalha não é do lado de fora, é por dentro. É como se algo quisesse te quebrar silenciosamente, sem que ninguém percebesse. Mas Deus vê, Deus conhece cada lágrima que você esconde, cada suspiro que você solta no silêncio, cada oração que você começa e não termina. E mesmo nos dias em que tudo parece escuro, a voz dele ainda te alcança. Ele te lembra que está com você em todos os segundos. Ele é maior do que as mentiras que tentam te aprisionar ao passado, maior do que toda enfermidade que tenta consumir seu corpo, maior do que qualquer atraso, frustração ou peso que parece impossível de carregar, maior do que os pensamentos obscuros, do que as ondas de ansiedade, do que os ataques invisíveis contra a sua mente. E sabe o melhor? Nada, absolutamente nada pode desfazer o que Jesus já conquistou por você. Se você sente Deus te fortalecendo hoje, escreva: nada pode me separar do amor de Deus. Hoje, escolha crer com a vida, não só com palavras. Escolha crer que Deus é por você, que Ele luta por você, que Ele te fortalece de dentro para fora.
Mesmo quando você se sente fraco, a palavra declara: quando sou fraco, então é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso não é só um consolo, é estratégia divina. Deus não precisa da sua força, Ele precisa da sua entrega. Quando você entrega o controle, Ele assume o governo. Quando você reconhece que sozinho não pode, Ele age com poder. Que essa verdade desça do seu ouvido para o seu coração e crie raízes onde antes havia medo. Que ela se levante quando a batalha começar de novo. Que ela seja o seu chão, a sua base, o seu alicerce. Porque mesmo quando os ventos soprarem forte, mesmo quando as águas subirem e tudo parecer incerto, você vai permanecer de pé. Não porque é forte o tempo todo,